Olá, eu sou a Maria e irei instruí-los hoje nesse vídeo com a intenção de abordar sobre a democracia entre a psicologia e o direito, especificamente em como o exercício profissional do psicólogo e do advogado pode contribuir para a construção de um Estado democrático. Você já pensou sobre isso? Com base nessa abordagem, selecionamos algumas pessoas que têm uma compreensão sobre o que é democracia e fizemos a seguinte pergunta: como você acha que um jurista e um psicólogo podem trabalhar para alcançar a democracia? Você acha que é possível os dois trabalharem juntos? Primeiramente, eu acredito que tem como um psicólogo e também um jurista trabalharem juntos. Como exemplo, a gente já tem, por exemplo, em campanhas eleitorais, onde a gente vê que as campanhas políticas são muito pelo modo da persuasão, que já entra com a parte de mexer com o emocional das pessoas. E isso a gente sabe que o psicólogo sabe muito, pois é o ramo dele, entender a mente humana, e junto com os juristas, garantindo os direitos fundamentais dos indivíduos, eu acho que a gente pode sim não ficar só naquela falácia e acabar alcançando a democracia. Bom, eu penso que o psicólogo e o jurista eles podem e devem trabalhar juntos sim para garantir a maior democracia, até porque no caso o psicólogo, ele trata de assuntos mais individuais ou em esfera familiar. E já o jurista ele consegue dar uma voz maior e amplificar esse discurso para toda a sociedade. E isso é completamente benéfico para todo mundo, através da identificação de algum problema e a resolução dele através dos meios legais e jurídicos. Na minha opinião, sim, eles conseguem trabalhar juntos para ter uma democracia melhor. A parte do direito, ele foca mais na democracia, na justiça, em leis. E a do psicólogo é como o ser humano funciona, como ele é a psique dele. Então, eu acho que juntos eles conseguem sim trabalhar, além de cada vez mais estabelecer situações para a gente viver em sociedade. Bom, vamos ficar por dentro do assunto. Em 1990, o lema Psicologia e Compromisso Social se fortificou devido à mobilização da psicologia dentro do contexto histórico que se passava com as diretas já. E desde 2000, adotou-se como bandeira a atuação da psicologia nas políticas públicas. Isso fez com que essas duas áreas do saber, psicologia e direito, se interligassem, atuando em conjunto na busca de dar voz ao povo com as ferramentas que são acessíveis a esses profissionais. Vamos agora conhecer algumas áreas de atuação do psicólogo e do jurista em relação ao nosso tema. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, atua com participação sobre as questões sociais do país, dando suporte às áreas da psicologia que se estende nessa abordagem, bem como em outras. Um exemplo são os impactos que trouxeram nas vidas das pessoas que sofreram a ditadura civil-militar. E dentro desse contexto, surgiu a psicologia da política da libertação, após os estudos do regime, resgatando a memória das pessoas que viveram e sofreram nessa época, para manusear um novo sentido para a vida desses indivíduos. A prática da psicologia está ligada em exercer forças que atuam na gestão da vida e da subjetividade do indivíduo. Nesse contexto, um sistema que agrega essas questões é o Sistema Único de Assistência Social, que tem como objetivo transformar a vida da comunidade em diversos lugares. Vale ressaltar que é dever ético do psicólogo se opor a todo tipo de discurso que discrimine, ofenda e oprima qualquer indivíduo. O artigo 2º veda ao psicólogo praticar ou ser conivente com atos que negligenciam, discriminam, exploram, que sejam violentos, cruéis ou que oprimam. Já o advogado é o profissional responsável pelo conhecimento técnico da legislação. Dessa forma, se torna precursor do direito na sociedade. Além disso, ele está presente em todas as áreas da sociedade, desde a Constituição da Carta Magna até mesmo na defesa das minorias. Bem, mas como o advogado e o psicólogo agem diante das lutas sociais e até mesmo do discurso de ódio de forma que a democracia seja mantida? Queríamos dar uma ênfase sobre o que é discurso de ódio, que é toda manifestação destinada a difamar, depreciar e ofender alguém. Algumas pessoas tendem a confundir discurso de ódio com liberdade de expressão, mas não poderiam estar mais erradas. Enquanto o primeiro fere os direitos mais fundamentais, o outro é uma garantia desses direitos. Com isso, o discurso de ódio é um ato antidemocrático,
pois fere os princípios fundamentais do indivíduo, base fundamental para a democracia. O discurso de ódio está presente na vida das pessoas constantemente. As mídias, as notícias e as redes sociais são grandes propagadores desses discursos, onde muitas vezes nós, indivíduos, por descuido ou pela falta de conhecimento, acabamos contribuindo para o crescimento desse fator. Isso pode fortificar uma discreta censura dentro do nosso país que luta pela liberdade de expressão e um Estado democrático. Como vimos ao decorrer do vídeo, é possível que o psicólogo e o advogado trabalhem juntos em prol da sociedade, buscando sempre a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo e, consequentemente, da democracia. Além disso, temos que entender que essa luta não é só destes profissionais, mas também cabe a cada indivíduo fazer o seu papel de cidadão e zelar pelo Estado democrático de direito. É nosso dever lutar pela democracia e contra a violação dos nossos direitos.